Muito bem. As eleições de 2024, elas resultaram em divisões políticas dentro dos campos ideológicos. Nós vamos começar com a divisão dentro do campo da direita. A direita foi vencedora na eleição. Falamos sobre isso ontem aqui com o cientista político Márcio Coimbra. O mapa do Brasil ficou bem mais azul do que era. É verdade, é necessário observar como muitos políticos identificados com o campo do centro e da direita foram beneficiados por emendas PIX. Foram anabolizados com recursos públicos que não são aqueles do chamado fundo eleitoral. São recursos do orçamento. E daí o tamanho do escândalo. E a gente tem tratado da centralização do controle orçamentário pelo Congresso e as distorções, isso apontadas aqui em mais de uma vez, as distorções que isso causa, inclusive na nossa democracia. Um dos efeitos está aí. A maior parte dos prefeitos candidatos à reeleição que receberam recursos do chamado orçamento secreto, através de emendas PIX, foram reeleitos. E estes políticos, eles são de partidos que dominam o Congresso Nacional, ou seja, os partidos de centro e os partidos de direita. Mas há, obviamente, também um sentimento inequivocadamente antipetista na sociedade. É o maior fenômeno político do país desde muito tempo. O antipetismo mobiliza multidões e faz com que a esquerda enfrente uma dificuldade objetiva. O PT teve um resultado caótico, elegeu um prefeito em capital. Na Grande São Paulo, onde o PT nasceu, elegeu um prefeito apenas e teve uma quantidade de mandatos para o executivo menor do que o PSB. Portanto, dentre as siglas de esquerda, o PT já não é o primeiro colocado em número de prefeituras, é o segundo. Então ele vem diminuindo de tamanho. Bem, acontece que quando a direita venceu a eleição por esses dois fatores, as emendas PIX mais o sentimento antipetista, ela se dividiu. Porque uma parte desses vitoriosos no campo da direita não são necessariamente ligados ao bolsonarismo. Aliás, o bolsonarismo foi sumariamente surrado nas eleições. Ganhou. Mas o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, chegou a dizer, o Vladimir, que o PL elegeria mais de 1.000 prefeitos. Um sonho de uma noite de verão. Não aconteceu isso. Muito antes, pelo contrário. O bolsonarismo perdeu em Belo Horizonte, o bolsonarismo perdeu em Curitiba, o bolsonarismo perdeu em Goiânia. E eu cito essas três de exemplo e vou ficar com a última porque é onde entra a briga com o Caiado, porque Goiás é um estado governado por um conservador. Um conservador que tem trajetória própria, tá? Quando o Caiado era candidato a presidente em 1989, o Bolsonaro era oficial do Exército pedindo aumento do soldo em artigo para a revista Veja. Então o Caiado tem uma história de vida. A trajetória dele não é bolsodependente. E ele sabe disso. É por isso que ele pode comprar brigas que o Tarcísio de Freitas não pode. Porque o Tarcísio é bolsodependente. O Caiado foi eleito e reeleito. É o governador mais aprovado do país. Ah, Macalossi, você está fazendo propaganda pro Caiado. Não estou fazendo propaganda nenhuma. Eu estou dizendo, estou narrando uma série de fatos. Ele foi candidato em 1989. Ele tem trajetória própria. Foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista. Foi senador da República. Foi governador eleito e agora reeleito. E fez os seus aliados nas duas mais importantes cidades de Goiás, incluindo, obviamente, a capital. Elegeu o Sandro Mabel.
e venceu em cima do candidato do PL. O Mabel fez 55,53% dos votos. E o seu adversário, o Fred Rodrigues, perdeu, fez 44,47%, com o apoio entusiasmado do Bolsonaro. O Bolsonaro mandou, inclusive, para lá a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ela atacou o Caiado de forma contundente. E antes dela, o próprio Bolsonaro se referiu ao Caiado de forma pouco lisonjeira. Chamou o Caiado de covarde. Rompeu com um aliado político. E daí o Caiado deu uma aula de política para o Bolsonaro. E ele deu uma entrevista ao UOL e falou